a gente iniciar essa resenha de hoje depois desse jogo, né, Giovanni? Contra o Palmeiras, que na verdade eu criei muita expectativa, achei que fosse ser um jogão, porque dois times que brigariam aí pelo. Brigariam não, vão brigar, né? Pelo campeonato. Eu imaginei que fosse ser um jogo mais aberto, achei um jogo meio cadenciado, meio fechado, meio moroso. O que você achou? Então, o jogo, ele, na minha opinião, ele foi muito aquém da expectativa. Foi um jogo assim. Pode falar. Não, a quem? Eu entendi a quem. Além não, né? A quem, né? Aquém. Aquém da Também, expectativa. também achei. Foi um jogo, assim, péssimo. Para quem estava vendo, o jogo só foi bacana assim para os torcedores dos times em campo, né? O Flamengo e o Palmeiras. E o que eu percebi que assim pareceu que o principal objetivo dos dois times era não perder, era não deixar o outro time jogar. Faltou ambição da vitória pelos dois lados, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. O Palmeiras ele jogou 2 jogos em casa seguidos, perdeu para o Inter e domingo jogou contra o Flamengo. E pouquíssima ambição. E o Flamengo a mesma coisa. Eu tive a mesma sensação que você. Eu não sei se eles estavam se poupando para o jogo de quarta-feira, que os dois têm jogo pela Libertadores, ou se era tipo esse jogo de comadre também, né? Porque era um jogo que quem saísse derrotado seria ruim para qualquer um dos lados, né? O Tite ele ia ser questionado porque quebrava uma sequência de jogos invictos, e o Tite já vem sendo questionado porque, apesar das vitórias, não é o futebol que a gente gosta de ver, então ia ser questionado por conta disso. E o Abel, que já estava vindo aí de uma derrota contra o Inter, seria a segunda derrota. Então, eu acho que no final das contas, para os dois times foi muito conveniente esse empate, né? Você não achou isso? Exatamente. É o que você disse, né? A derrota ia ser muito danosa para um dos dois adversários. Pois é. E em relação à pontuação, né? Óbvio, né? O empate, cada um fica com um ponto. Para o Flamengo, eu acho que foi até mais benéfico, porque foi um jogo fora de casa. O time jogou 2 jogos fora de casa, ganhou uma e empatou ontem contra um rival na briga pelo título. Então, o empate para o Flamengo não foi um resultado ruim. Para o Palmeiras foi muito pior. É claro que a gente quer ver em todo jogo o Flamengo com uma ambição maior pela vitória. Pois é, e assim, não é nem porque a gente é flamenguista, eu acho que isso é uma coisa de todo torcedor, né? O futebol, na verdade, ele está passando por uma grande mudança, e a gente percebe que declarações como a que o Tite deu, que não consegue jogar, não vai conseguir jogar, falar um pouco mais a verdade do que tentar enganar o torcedor. Eu acho que a gente está passando por esse momento, assim, de o torcedor ele está deixando de ser aquele cara simplesmente que torce por amor. Ele tem informação de todos os lugares, né? Então, assim, não dá mais espaço para aquele torcedor que acredita cegamente que tem que ganhar de 5-0 todo jogo, que tem que jogar sempre botar o Pedro junto com o Bruno Henrique, com o Gabigol e com o Neymar junto e achar isso, né? Então, assim, eu acho que todo torcedor quer que o time que jogue bem, que desenvolva, né? Mas eu acho que essas críticas em cima, por exemplo, do Tite, e você, eu quero saber um pouco da tua opinião, porque você é um cara que gosta do trabalho dele, você é um estudioso do trabalho dele. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque tem muita gente que critica o cara tá invicto, o cara continua sem poucos jogos o cara toma gol. O Flamengo tem um time que a gente consegue decorar rápido, o Flamengo tem um jeito de jogar, e as pessoas continuam criticando o cara como se o Tite tivesse. O cara tem 80 e poucos por cento de aproveitamento e os caras continuam criticando. Assim, ainda não vejo a torcida do Flamengo cantando o nome do Tite, chamando. Eu queria saber um pouco de você, o que você pensa sobre isso, que você não é um torcedor desse que se ilude rápido, se ilude fácil, né?
Você estuda sobre isso. Queria saber a sua tua opinião aí. Então, a gente pode, para essa resposta, a gente pode separar o jogo de ontem com o trabalho dele inteiro. Eu acho que o trabalho dele é muito bom. Eu não diria que é excepcional, porque ele não tem a cultura de jogar, vou dizer assim, à la Flamengo, que é propondo o jogo a todo tempo. Ele joga com o time, ele mesmo bate nessa palavra muito, né? Com um time mais equilibrado. E essa parte que você falou tem um feeling, né? Da torcida de desaprovação com o trabalho dele, eu acho surreal, porque assim, claro que todo torcedor quer espetáculo do seu time, quer que ele ganhe todos os jogos, mas isso, na realidade, é impossível. O Flamengo tem uma defesa excelente, que tomou menos gols do ano do time da Série A. Tem um dos melhores ataques. Está invicto no ano, entendeu? Então, assim, quem reclama, eu acho que é o tipo de torcedor, assim, ranzinza, que quer ter, ter a razão e não ver a verdade que é o Flamengo e o trabalho do cara, entendeu? E agora, para antes de eu jogar a bola para você de novo, no jogo de ontem, você também me perguntou dessa parte de poupar, né? Não tem como nenhum time no calendário brasileiro jogar as 3 competições que o Flamengo está jogando agora, que é Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, sem poupar. E quando eu digo poupar, não é jogar com o time A e com o time B. Ele vai trocando as peças quando os jogadores estiverem cansados. E no jogo de ontem, eu acho que, assim, na minha opinião, ele errou de ter poupado. A gente vai falar isso mais para frente também, de ter poupado a força máxima para o jogo de ontem, porque era um concorrente direto ao título. Na minha opinião, ele devia ter poupado mais, ele devia ter mesclado para o jogo de quarta contra o Bolívar, que é um jogo a 3.600 metros de altitude. Onde ele já deveria poupar naturalmente, né? Exatamente, porque é como fosse um jogo que o que tirar de lá é lucro, porque assim, na lógica, o time visitante perder lá e ganhar em casa. Então, se o Flamengo conseguir um pontinho lá, tá ótimo. E o Palmeiras é concorrente direto, na minha opinião, a força máxima tinha que ter jogado ontem, desde o início do jogo, para tu tentar o resultado. E o que você acha do que ele fez ontem? Eu concordo com você, porque eu acho que ele já tinha em mente que ele ia poupar contra o Bolívar por conta da altitude e de ser um jogo fora, né? E tendo em vista que era um jogo contra o Palmeiras, por isso que eu abri aqui falando sobre isso, né? Sobre essa situação do Flamengo poupar nesse jogo, sendo que era um jogo que a gente tinha uma expectativa muito grande por ser os 2 grandes concorrentes ao campeonato. O Ramon está entrando agora. Seja bem-vindo, Ramon. Boa noite aí. Valeu, Flagramáveis. Fala, Flagramáveis. Fala, Ramon. Já que interrompi aqui um pouquinho, o Samuel comentou que a nossa voz fica um pouco travada em alguns momentos. Isso é normal das lives no Instagram, tá? Inclusive, é normal as nossas vozes também ficarem um pouco robotizadas. Isso é coisa do Instagram mesmo. Quem acompanha a live aqui sabe disso. Tá entrando agora também o Eduardo Sommelier. Seja bem-vindo, boa noite. Pode deixar sua pergunta já. O Ligeirinho também entrou aqui, mas o Giovanni estava falando, eu não quis interromper. Estamos juntos também aqui. Se vocês puderem clicar no aviãozinho aí e compartilhar essa live para quem quer participar aqui, né? Lembrando que a gente fala como torcedor e não como jornalista. Então chama quem você acha que vai gostar aí, dá essa moral pra gente. Ramon tá chegando aqui agora.
A gente estava conversando aqui, Ramon, sobre esse jogo de ontem, né? A gente está bem aqui na nossa primeira ponto da pauta, que é sobre as primeiras impressões da gente com relação ao jogo de ontem, onde a gente esperava que o Tite não fosse poupar, porque o Palmeiras é um time que brigaria pela ponta da tabela. E aí o Giovanni devolveu para mim, eu já queria passar de novo para você, mas eu queria fazer um comentário, porque eu acho que ele percebeu isso, né, Giovanni? Tanto é que no meio da coletiva, não sei se vocês viram, ele chama o Fábio Massarejan para poder também dar aquela coletiva. Porque eu acho que o Tite deve ter sentido assim, porra, eu tô falando as coisas e ninguém tá acreditando, que os caras estão com risco de lesão. Eu falo as coisas, então eu vou chamar o cara aqui que estuda sobre isso, que faz a pesquisa científica, para poder falar. E aí, nesse sentido, não é justificando, mas eu acho que ali teve o agravante do fato da grama ser sintética. Então, assim, o Tite já sabia que ia poupar para quarta-feira por conta da atitude de ser um jogo fora. Mas eu acho que piorou o fato de ter dois jogadores que estavam correndo risco de se lesionar num gramado como aquele. Então, eu acho que ali ele não teve opção. Era assim, ou vou botar o Pedro e depois perder ele por 7 jogos, ou então eu arrisco colocar ele no segundo tempo. E aí é que já entra a nossa segunda coisa aqui da pauta, que é a presença do Carlinhos, né? Que eu achei que eu até fiz um vídeo sobre isso, não sei se vocês viram, mas eu falei que eu achei que o time não se entrosou por conta dele ali, né? Então eu queria saber com o Ramon aí suas primeiras impressões, o que você achou disso, já entrando na nossa pauta aqui no que o Giovanni estava falando sobre poupar, e também sobre a presença do Carlinhos no lugar do Pedro, que logo no intervalo ele já sentiu que isso não estava dando certo e tirou o Carlinhos e botou de novo o Pedro, né? Com relação a poupar, eu acho que vai ter que acontecer, não tem jeito. Trocas pontuais, um jogador está mais desgastado. Eu vi que ele disse que ele tinha risco de lesão, inclusive tem também do Pulgar também, acho que está nos segundos jogos, 11 jogos, jogando direto. Então, natural, encaro como natural. Não encaro assim como poupar, como fazia o Renato Gaúcho, poupar o time inteiro, inclusive se poupar, que ele nem viajava. Eu acho normal, achei normal, e achei que o time jogou bem também. Me surpreendeu, achei que o time não ia jogar aquilo tudo, mas eu gostei. E com relação ao Carlinho, eu acho que não vou nem cobrar muito. Ele chegou agora no clube, está se adaptando, time grande. Não acho ele mau jogador. Dá um pouco mais de tempo para poder ver ele jogar mais, surgir as oportunidades para ele. Mas eu acho ele bom jogador. Mas é novo, assim, novo no clube, né? Não é novo de idade. Tá chegando, vai se adaptar. Deve estar batendo um pouco de cabeça, nervoso, não sei o que é. Vou dar mais um tempo para ele. É isso. O Samuel comentou com a gente durante a semana e está comentando agora de novo aqui que botaram ele para estrear como titular, né? Porque ele já tinha estreado contra o Atlético Goianiense, mas dessa vez foi como titular, logo num jogo de grama sintética com o time contra o Palmeiras e sem ter jogado mais vezes com esse time. Então realmente não dá para cobrar tanto. Mas eu acho que a ideia do Tite era ter deixado ele um pouco mais. E ele tira o cara no intervalo, mostrando essa vontade de ganhar o jogo quando ele coloca o Pedro. Porque, querendo ou não, o Pedro é o artilheiro do time. Então, você tira o cara e coloca ele no banco, né? Você vai sofrer questionamento e você mesmo fica pensando, porra, o cara é matador, tem que botar o cara para jogar. E aí, eu passo a bola pro Giovanni, já falando sobre isso que o Ramon falou, sobre a postura do time, né? Eu também gostei, principalmente do segundo tempo. Eu achei que o primeiro tempo os goleiros quase não pegaram na bola, o Arrascaeta muito marcado, mas o segundo tempo eu gostei mais, porque eu senti o Flamengo procurando fazer o gol. E eu não estava vendo isso em alguns jogos. O Ramon até citou em alguma live anterior, falta de alma. Né? Eu não senti isso. Eu queria saber o Giovanni também teve essa sensação que o Ramon e eu tivemos. E nos 15 minutos finais o Flamengo dominou, hein? Eu achei que o Flamengo dominou. Pois é. Uma pena que foi. Porque eu acho que depois da entrada do De La Cruz, aos 30 minutos, o Flamengo começou a jogar, mas aí já não tinha tempo suficiente, né? Não rolou sair aquele gol. Teve algumas polêmicas também de arbitragem, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas eu queria saber do Giovanni. O que você acha? Você teve essa sensação que o time estava jogando melhor? Então, o primeiro tempo foi um jogo muito truncado, aquilo que eu falei na abertura. Eu acho que os dois
não vou botar o técnico junto, o Flamengo e o Palmeiras entraram para não perder o jogo e tentar anular o outro. No segundo tempo, o Flamengo saiu mais para o jogo, entrou o Pedro de la Cruz e depois o Gerson, deu uma dinâmica ofensiva, teve um repertório muito maior ofensivamente. E aí o Flamengo conseguiu criar mais chances e teve um domínio maior do jogo. Não foi um amplo domínio, massacre, mas teve um domínio maior do jogo. O Flamengo acabou o jogo chutando 3 chutes a gol e o Palmeiras só deu 1 chute a gol. E teve algumas chances no segundo tempo que o Flamengo também atacou e não finalizou em ataque com bastante chance de gol. Infelizmente não conseguiu balançar as redes e terminou um empate, mas no fim do jogo o Flamengo foi melhor. E falando do Carlinhos, assim, ele tem um lastro muito curto ainda no Flamengo, né? Foi o jogo dele de estreia, não foi de estreia, o primeiro jogo que ele começa jogando, ele estreou contra o Atlético Goianiense, jogou 20 e poucos minutos. Ele entrou, assim, no pior cenário possível, né? Jogando fora de casa contra o Palmeiras, que é uma equipe que se porta muito bem defensivamente e, infelizmente, ele não conseguiu ver a cor da bola, né? Ele foi muito pouco, ele produziu muito pouco. Eu tenho esperança aí que ele tenha mais minutos, mais chances e consiga desenvolver melhor o futebol dele. Sim, é o que todos nós esperamos, até porque nessa janela foi a única contratação, assim, né, a última que a gente teve aí, e a gente com a suspensão do Gabigol, que a gente vai falar um pouco sobre esse julgamento de hoje também, a gente precisa de um atacante reserva, né, pro Pedro aí, por conta dessa maratona. Mas eu queria saber, vocês sentiram que o time melhorou um pouco com as substituições, a entrada do Gerson, a entrada do De La Cruz, sentiram que melhorou no segundo tempo? Com certeza, achei que melhorou. Principalmente com o De La Cruz, né? O time fica mais dinâmico, ele é mais elétrico, ele toca, passa, ele volta para marcar, ele busca uma jogada, ele vai para cima. Eu acho ele dá muita dinâmica no time. Então, eu achei que melhorou bastante. Ele jogou numa posição diferente, né, Ramon? Porque ele jogou acho que no lugar do Luiz Araújo, jogou como ponta, o que mostra que ele é um coringa também, né? Também, O Jefferson já entrou naquele segundo volante, né? E eu acho que, não sei, eu acho que ele nem tá mais afim de jogar ali. Aí é achismo mesmo, não sei se ele quer jogar ainda ali, ter esse desgaste ali daquela posição. Mas eu achei que o time dominou, assim, sem ser massacre, que não foi, até porque não ganhou o jogo, mas dominou. E o Palmeiras é aquele jeito, eles jogaram para não perder. A essência dele, o estado natural deles é não atacar e ser reativo. É isso, é o normal deles. Então, para eles, o jogo foi maravilhoso também. Pois é. E aí, já partindo disso, né, de Flamengo não ganhou, mas o Flamengo teve uma oportunidade, né, Ramon? Acho que a gente não pode deixar passar em branco o lance do Pedro, que ele podia ter tocado para a esquerda, a Arrascaeta estava entrando sozinho, ele deu uma esfomeada ali, né? E a gente já viu em outros momentos o Pedro sendo um pouquinho fominha. Sei que vocês querem comentar sobre isso, mas achei que se ele toca aquela bola ali, imagina a gente matar o jogo dessa forma, um contra-ataque. Eu nunca vou falar do centroavante que ele é fominha, porque é do centroavante ser fominha, o Gabigol é fominha, entendeu? Se ele fizesse essa jogada aí, talvez ninguém ia reclamar. Não vou reclamar disso. Não, nesse sentido, eu acho que não, mais uma opinião dessas que mostra o que você pensa, isso é bem bacana, mas eu acho que o Gabigol tocaria essa bola. O Gabigol e o Bruno Henrique, eles ficaram conhecidos como esses caras que tocavam mais a bola. Eu acho o Pedro um pouco mais fominho, não sei o que o Giovani acha. Aquele lance, né? Na minha opinião, concordo com você, era o Pedro ter tocado para o Arrascaeta. O Arrascaeta não estava sozinho, mas ele tinha mais liberdade, tinha um marcador próximo dele, mas ele tinha mais liberdade do que o Pedro. Foi uma opção errada do Pedro, mas eu não acho ele super fominha, não. Eu acho ele até um atacante assim
generoso em relação a deixar dar assistência, deixar o companheiro para finalizar. Aí também um ponto importante no segundo tempo, quando houve a entrada do Gerson e do De La Cruz, a formação do Flamengo mudou. O meio-campo do Flamengo começou com 2 volantes, que era o Alan, o Pulgar e o Arrascaeta na frente, e com a entrada do Gerson e do De La Cruz... Não, o Arrascaeta... Sim, o Arrascaeta na frente. Com a entrada do Gerson, o triângulo inverteu. O Gerson ele jogou mais à frente e de volante fixo só ficou o Pulgar. Isso também mostra que o Flamengo também, no segundo tempo, procurou vencer o jogo. Mas, infelizmente, não foi o suficiente, não conseguiu marcar o gol. Sim, sem dúvida. O que mostra, eu acho que o ponto positivo foi ver o Flamengo querendo a vitória. A gente percebeu que o Palmeiras ele tinha lampejos ali, mas o Flamengo queria mais essa vitória do que o Palmeiras. E seria muito importante a gente sair dali com a vitória. Mas você tocou no ponto aqui que eu queria também saber a opinião de vocês, que é com relação ao Alan. Eu achei um bom jogo dele, eu achei ele bem raçudo, correndo atrás da bola, coisa que eu não estava vendo ele fazer. Queria saber se a gente vale a pena fazer algum comentário sobre ele, porque eu achei um bom jogo do Alan, né? Não, vale a pena, com certeza, porque eu estava bem desanimado com ele. Ele está melhorando, está numa crescente, raça, bom passe, realmente está numa crescente. Eu acho que vale destacar realmente a atuação dele. Porque, só antes do Giovani, o jogo contra o São Paulo, o gol foi em cima dele, o cruzamento, né? E o cruzamento foi porque ele estava com câimbras. E isso mostra também a quantidade o esforço que o jogador faz, né? No jogo no Maracanã contra o São Paulo, ele realmente correu muito, já estava melhorando. E aí, tanto é que o Tite coloca ele como titular, então assim, não é à toa, né? Queria saber do Giovani aí o que ele acha sobre esse jogo do Alan aí. Não, Gostei de ver ele jogando. Depois que ele teve o retorno das lesões esse ano, ele tem jogado muito bem. É um jogador que vai ser importante. O calendário brasileiro tem quase 70 jogos, é muito jogo, então ele vai ser muito importante. Parte da torcida criticava muito ele, porque estava sempre no departamento médico e tal, mas quem não acompanha com visão fechada apenas o próprio time, já sabia a qualidade do Alan, que jogou bem no Fluminense e depois jogou muito bem no Galo. Então, assim... ele não está ali por acidente. É um bom jogador. Sim, eu acho que a torcida do Flamengo tem ali um asterisco com ele por conta da lesão grave que ele teve na coluna e a forma como o Flamengo comprou o cara lesionado, né? E aí depois de alguns jogos o cara parecia não querer dividir. Então, assim, obviamente estar no Flamengo não é acidente. Ainda mais começando como titular, porque dá para perceber que o Tite viu também isso que a gente está percebendo, né? Ele reparou esse jogo do São Paulo, ele bota o cara para jogar. Eu acho bem importante essa evolução, como vocês disseram, por conta do calendário. Agora, para a gente finalizar o jogo de ontem, acho que tem 2 coisas importantes que a gente deve falar antes de a gente mudar de assunto aqui, falar do julgamento do Gabigol, dos próximos jogos, que é a entrevista, né, que o Tite deu com o preparador físico. Eu já citei isso aqui. O que vocês acharam dessa atitude do Tite chamar o cara? Ele entra no meio da entrevista e ele fala sobre o risco de lesão que esses jogadores têm. Na minha opinião, me pareceu assim, como eu já disse aqui, eu estou trazendo alguém de fora para poder falar por mim, porque o que eu estou falando não é suficiente. Então vocês têm que ouvir do cara que fala que o cara vai se lesionar, para vocês entenderem. Queria saber o que vocês acharam disso, que não é muito comum o preparador físico do time dar uma entrevista coletiva, né? Eu não vi a entrevista toda, mas o Tite tem esse perfil aí de sempre chamar, ele chama o César Sampaio, ele chama o filho dele, ele sempre está pedindo algum auxílio, que alguém sabe explicar melhor do que ele, mas eu vejo como uma coisa normal, cara. Ele chama ali, tipo, bota o cara na fogueira, responde essa aí, eu acho que é mais isso. E, tipo, também eu vejo como dar moral pros caras também, o cara aparecer, falar e tal.
Eu acho que é isso, cara. Eu não vejo nada assim. Você não acha que isso revela nada mais do que... Não, acho que não. Acho que não tem nada de. Achou que ele não estava sendo muito claro, aí ele chamou o preparador físico, é isso? Porque eu acho que assim, ele já tinha falado que precisava poupar. Ele já tinha falado que tinham jogadores, em outras entrevistas, que tinham jogadores que corriam risco de lesão. Poupar Aí vai ele, ter que tipo poupar. assim, não, calma aí, vem cá fulano pra falar, porque, tipo, eu falo e tomo porrada a semana toda. Eu digo que Mas eu vou porrada vai poupar, ter que eu tomo tomar. porrada. Você é o Não, técnico do eu Flamengo, você vai entendi, ser ele tem essa contestado até na vitória. A porrada vai existir. Mas eu vejo assim, nas entrevistas dele, ele sempre chama alguém. Alguém ali para estar do lado dele, para auxiliar ele em alguma pergunta mais específica e tal. Eu não vejo assim. Eu não vejo nada demais. Entendi. Giovanni, quer falar sobre isso? Lembrando que está chegando eu aqui, já não. ó, Beta Tavares está aqui. Samuel está comentando aqui que acha que ele tá, o Alan, né? Falando sobre o Alan ainda. Está cada dia mais tomando lugar no time, junto com o De La Cruz. O Marcelo dando boa noite pra gente. Mas pode falar aí, Giovanni. Então, eu já penso assim, uma parte eu penso igual o Ramon, outra não. A parte que eu concordo que ele coloca a parte da direção dele para dar visibilidade também para a própria direção técnica dele e Um pouco de valorizar os humildade, né? caras. Valorizar um pouco de humildade dele. Ele tem esse perfil mesmo. E a segunda coisa, ele também faz isso, bota o fisiologista, ele chama o médico, ele chama o cara da tática, para ganhar força no ponto de vista dele. Que é como assim, vou dar um exemplo, eu estou trocando porque senão o cara vai se lesionar. Aí ele chama o fisiologista. Aí o fisiologista confirma essa opinião. Aí a opinião dele ganha mais voz. Sim, ele está trazendo o que a gente chama... Ele ganha também esse ponto, né? Que é a base, a fala especialista junto com a fala dele. Então, são esses dois pontos, da visibilidade e ele tem um poder de voz maior com a ajuda da própria direção dele. Para a torcida também entender o ponto de vista dele. Sim, isso em redação do Enem, a gente chama isso aí de recurso de autoridade. Quando o aluno vai escrever a redação e busca alguém mais importante que ele para falar sobre o assunto. É o recurso do especialista, o Tite faz muito bem isso, né? O Beto Tavares pedindo para eu mandar um salve para ele aqui. Salve, Beto Tavares, famoso Bernardo, muito bom. Que bom que você está aqui. Se quiser mandar a tua pergunta aqui, para o Ramon, para o Giovanni, escreve aí, cara. Escreve aí que é mais uma. Peixoto entrando agora também. Inclusive, se quiserem mandar o aviãozinho para a galera participar dessa resenha aqui, a gente fala como torcedor, hein? Não é como jornalista, não. Muito bom, Giovanni. E aí, então, para a gente finalizar aqui, não tem nenhuma pergunta aqui, já mandei o salve para a galera que pediu. Temos aqui a última na nossa pauta aqui, com relação ao jogo de ontem, que foi a arbitragem, né? Eu acho que não foi uma arbitragem polêmica, não foi uma arbitragem tão parada quanto foi a do Daronco durante a semana, mas tivemos lances que a gente já viu que contra o Flamengo, como, por exemplo, o empurrão do Léo Pereira numa reposição de bola do goleiro, marcaram pênalti. E contra o Atlético Goianiense. E agora contra o Palmeiras, o goleiro deles faz a mesma coisa, por exemplo, e nada acontece. Na verdade, toma do amarelo o Bruno Henrique e o goleiro. E fora outros lances, como, por exemplo, um possível pênalti, né, em cima de alguns jogadores ali, que algumas pessoas falaram que foi simulação do Gerson, outras não. Eu queria que vocês comentassem um pouco da arbitragem desse jogo Flamengo e Palmeiras, 0-0. Vai. Fala aí, Ramon. Eu não achei uma arbitragem ruim, achei regular, o que no Brasil já é muito bom. Não achei que ele comprometeu. Esse lance específico do Everton, o Everton e o goleiro do Atlético Mineiro, para mim, são os dois goleiros mais catimbeiros da atualidade. Não existe igual. Eles procuram. Nesse lance do Everton, ele foi em cima ele pegou a bola e procurou o contato do
Bruno do Henrique. Bruno Henrique, ele foi em cima para procurar o contato, o cara encostar nele e ele dizer que o cara, tipo, empurrou ele. É bem o perfil dele. O goleiro do Atlético Mineiro também gosta muito de catimbar, de encebar. Ele deu amarelo para os dois, para mim, errado, mas não tem jeito. O fator campo estava na casa do Palmeiras, então ele não podia se complicar de dar só o cartão para o goleiro deles, né, do Everton. Mas eu Não, mas acho que a arbitragem. seria o caso de pênalti, né? Porque se o Sim. Léo Pereira empurrou o cara dentro da área e fez isso ali, também seria pênalti. Porque Então, aí como é que o cara julga o mesmo lance? Não é exatamente o mesmo lance, mas como é que o cara. A bola estava na posse do time, os dois times estavam voltando para armar de novo. O Léo Pereira dá aquele empurrão ali para tipo, o cara não atrapalhar o goleiro, o cara marca um pênalti. Então, e ontem o goleiro com a bola na mão vai procurar o contato com o jogador adversário dentro da área. Pô, realmente, cara, Pois o é. goleiro ele tem que estar muito confiante de saber que o juiz não vai marcar pênalti, né? Porque complicado, cara. Sabe que a arbitragem é ruim, porque Pois o certo ali seria pênalti pro Flamengo. Porque O Flamengo, claro. ele vai olhar o vídeo e vai ver. Mas ele é louco, ele vai fazer isso? Não vai fazer. Então, eu achei que eu tô olhando aqui, foi 5 cartões para um, 4 para o outro. Então, ele igualou ali, fez uma média de cartão para cada lado e foi-se embora e todo mundo ficou feliz. 0-0, um ponto para cada e ele foi para casa tranquilo. E aí, Giovanni? Então, não teve, na minha opinião, nenhum lance polêmico. O árbitro, ele não fez uma atuação ruim. O que ele fez, que é o que acontece em praticamente quase todos os jogos do futebol brasileiro, picotar o jogo com falta, que aí ele controla mais o jogo, ele deixa o jogo mais calmo, parando ele toda hora. Em relação a esses dois lances aí capitais, o do Gerson claramente foi simulação de pênalti. Eu não sei porque jogador hoje em dia simula pênalti se tem VAR. Não entra na minha cabeça um jogador profissional fazer isso. E o lance inclusive depois do que aconteceu no Mundial, né? Porque ele foi expulso por conta disso e ali ele entendeu que, porra, o árbitro internacional interpreta dessa forma, é uma lição que ele tem que levar pro resto da vida, né? E o cara volta a fazer isso. Mas no Brasil não tem isso, não. No Brasil pode simular que vai. E em relação ao lance do Everton com o Bruno Henrique, ele vai pro corpo do Bruno Henrique, sim, mas, na minha opinião, aquilo não é pênalti. Seria um rigor muito alto para o árbitro. Não vou nem dizer que, primeiro, que ele nunca marcaria sendo jogo contra o Palmeiras no Palestra Itália, né? Mas mesmo se fosse em campo neutro, o outro adversário, um rigor muito alto marcar aquele lance ali, mesmo o goleiro tendo procurado o Bruno Henrique, para mim também não era pênalti. Era no máximo um cartão para o goleiro do Palmeiras e pronto, e segue o jogo e acabou. E isso que vocês estão falando aí sobre marcar pênalti no campo do Palmeiras, eu acho um absurdo, assim, são comentários naturais, vocês não têm culpa do que vocês estão falando, mas eu acho surreal a gente naturalizar esse tipo de comentário, do tipo, não vai dar, porque é lá, o juiz é caseiro. Gente, o juiz, ele tem que apitar o que aconteceu em campo, não pode naturalizar essa ideia de que o cara tem que apitar mais pro time da casa ou não, porque isso é surreal. Uma final, então, em campo neutro, o que o juiz faz? Ele fica onde? Em cima do muro? Porque a avó dele nasceu no Rio de Janeiro e o Flamengo é do Rio de Janeiro. Como é que apita, assim? Entende? Pra mim, eu sei que vocês estão falando uma naturalidade. Pô, não dá pra marcar pênalti, seria muito rigor. Mas em qualquer lugar isso seria pênalti ou não, né? Minha pergunta é essa, porque no Mundial uma simulação dá um cartão amarelo que aí gera uma expulsão. Lá em Goiânia, o cara também, para mim, não era pênalti, foi pênalti. Aí porque o jogo é no Allianz Parque, não é pênalti. Assim, eu acho que aí por isso que não se leva muito a sério o futebol brasileiro, pô. Me deixa um pouco... Se você simular falta, é natural, pô. Todo mundo aceita. Tu vai no VAR, não é nada. Você simulou uma falta. O jogador vem da Europa depois de 20 anos, primeira coisa que o cara faz no primeiro jogo é simular falta.
dobrar o joelhinho e pedir falta. Na Europa ele passou 20 anos e não fazia isso, porque aqui é natural, a torcida aceita, nós aceitamos no estádio. Quando é o nosso jogador que faz isso, a gente pede a falta. A gente é culpado também. E se o juiz não marcar, a gente reclama. Então, infelizmente, isso está natural. Eu acho errado, eu acho ridículo isso, esse teatro de simular. Você tem a possibilidade de chutar ou simular falta, ou simular um pênalti. Você vai simular um pênalti. Oi? Ele podia ter tocado para trás, qualquer um que entrasse ali, entrar de cara pro gol. Ele prefere cair. Qualquer jogador brasileiro, entre você chutar dentro da área para fazer um gol ou simular um pênalti, o jogador simula pênalti. E é natural e a gente acha bonito e acha legal. É isso. Absurdo. Não, Infelizmente. Eu não concordo assim que a culpa é da torcida, não. Os culpados é a arbitragem e o jogador brasileiro. Cara, na Europa, isso não é aceito, não é porque o juiz não marca, não. É porque lá eles não aceitam isso. A torcida do próprio time não aceita o jogador simular. O Belletti falou que quando ele chegou lá, primeira coisa que o jogador falou para ele, primeira partida dele, não se joga. Olha, já sabia que o cara era brasileiro. Não se joga, porque a torcida não vai aceitar. A nossa torcida não se joga. O cara a bola nem rolou. O cara também falou, não se joga, a nossa torcida não vai aceitar. Não, pois beleza, porque na verdade... Quem entra em campo é jogador e arbitragem. Se a torcida... Mas está incluído, bacana que a torcida... Bacana que a torcida do Chelsea, ela não gosta. Mas quem entra... Não. O europeu não gosta, ninguém gosta. Na Europa ninguém faz. Na Europa não se faz. Porque, na verdade, olha só, bacana que o europeu não goste, mas quem entra em campo é jogador e árbitro. Se a torcida gosta, não gosta... Interfere, muda-se a regra, muda-se o entendimento, muda-se a regra. Claro, o jogador vai se jogar sabendo que a torcida dele não vai gostar, que a torcida vai mandar ele levantar. O jogador não vai se jogar, pô. Eu não vou se jogar, eu não vou me jogar. A minha torcida não vai aceitar, o juiz não vai marcar porque ninguém aceita isso. A regra não necessariamente vem só da lei lá que escreveu lá o cara lá dentro da CBF. Pô. Tem que vir de fora para dentro também. Não é só de casa, não. Porque tem duas coisas, né? O futebol é um esporte global, então, assim, existe uma questão de educação, de exemplo para as crianças, e o europeu pensa muito dessa forma, e claro que em outras coisas não tanto, como, por exemplo, com racismo, eles já, às vezes, passam pano, e, inclusive, a lei passa pano, né? Não é só o torcedor. Mas, assim, o que a gente vê é que, na verdade, a simulação... ela é um mau caratismo, né? Ou seja, você sair do espírito esportivo para fingir que o adversário machucou você para você poder ter uma vantagem sobre aquilo, sendo que está todo mundo vendo, né? Então, assim, se você for olhar no cerne da questão, a simulação, por isso que agora a FIFA mudou e simulação tem que ter amarelo, porque a simulação é uma tentativa de antidesportiva. O cara que simula, ele quer mentir sobre uma realidade e é surreal para alguns europeus, para algumas torcidas, como o Ramon está falando, porque aquilo ali revela um antijogo. O cara quer que o time dele ganhe e ganhe na bola, e não nesse roubo. Então, assim, eu acho que não é o cara que entra em campo, mas eu acho que influencia sim, acho que é uma questão cultural. A gente não está falando só de futebol aqui, né? A gente está falando sobre cultura. No Brasil, isso antigamente já era punido. Você simular, eles consideravam que você estava jogando juiz contra a torcida, tomou amarelo. Mas a parada foi tanto se naturalizando, jogador fazendo, pobreza técnica, jogadores ruins, é só catimba, é só antijogo. Então vou fazer o quê? Vou jogar só no cai-cai, o meu time é assim, vamos simular, vamos cair, vamos fazer cera, a torcida aceita, ganhamos, conseguiu 3 pontos, se naturalizou, vou jogar assim também, e vai, tudo bem, tá tudo bem, então vambora e vambora. É natural pra gente. Pois é, e aí a gente está caminhando aqui para o último terço da nossa live. Temos aqui algumas pessoas ainda, se vocês quiserem mandar pergunta aqui para o Ramon, para o Giovanni, para mim a gente vai respondendo aqui, ainda tem algumas coisas para falar. Galera aí, para a galera participar e não ficar com raiva da gente. Sim, participa aí, dá essa moral pra gente, ajuda aqui. A gente ainda tem algumas coisas para falar, mas eu queria aproveitar essa discussão que a gente teve aqui rápida sobre essa questão cultural. Tá bombando aí, pô. Tem porque o que eu muitas vi, pessoas assistindo aí, tá bombando. Sim, eu na verdade tenho
tem uma questão com relação ao resultado do jogo mesmo, porque eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, né, nossa vida corrida, mas assim, eu percebi que a imprensa, ela valorizou pouco essa derrota do Palmeiras, essa não vitória do Palmeiras, né? Eu imagino que se esse jogo tivesse sido aqui no Rio, eu imagino o que não estariam falando sobre a arbitragem e também sobre o resultado, que o Flamengo jogou em casa, mas jogou moroso, e não foi isso que falaram do Palmeiras, né? Falaram que eles estavam poupando, falaram que eles estavam em outro ritmo, que eles vinham de um ritmo de não sei quantos jogos seguidos, minimizaram a ideia de que o Palmeiras empatou em casa, né? Então, assim, isso também é uma questão cultural, é a forma como a imprensa olha para os times paulistas e com relação aos times cariocas, né? Parece que sempre incomoda alguma coisa. E aí, nesse sentido, foi que a gente abriu aqui a live dizendo, me parece que o trabalho do Tite está sempre questionado pela torcida do Flamengo, mas eu acho que isso é incentivado pela imprensa, porque o cara faz um bom trabalho. Mas eu acho que tem uma raiva aí, porque ele não ter voltado para o Corinthians, eu não sei o que é, e tem uma raiva de querer dizer que o cara não tem um trabalho bom e questionar isso, né? Então eu queria que vocês falassem rapidamente dessa imprensa paulista que meio que parece que vê um jogo diferente do que a gente vê. Eu não acompanho a imprensa paulista. O nosso integrante aqui, Giovanni, acompanha bastante. Eu já não acompanho. Mas, por um acaso, eu vi um corte rápido de um programa que eu não vou lembrar qual, nem me pergunte, que eu não vou lembrar. Eu sei que tinha o Vampeta, mas não foi o Vampeta que falou. Que a obrigação era do Flamengo de ganhar o jogo, porque o Flamengo é o Flamengo, o Flamengo tem mais dinheiro, é o técnico da seleção. Argumento eterno. Isso. Porque e o Flamengo deveria ir para cima e não sei o que. Os caras estão criando, inverte, né? Se o Palmeiras é o atual campeão brasileiro, tá jogando em casa, tem um técnico multicampeão, o favorito seria, no caso, o Palmeiras. Sim. Eles querem inverter, passar a responsabilidade pra gente, para depois justamente fazer isso, meter o pau. Pô, tá vendo? Vocês eram favoritos, não jogaram, não, mas calma aí. Quem é o campeão brasileiro? Quem tem mais tempo? Não são vocês? A casa é onde? Não é de vocês? Não é grama sintética? Mas ele gosta de se inverter. Essa lógica do Brasil, você inverte para depois você, pô, mas e aí? Você não era o favorito? Mas quem disse que eu sou o favorito? Você que tá falando, não sou eu. Eu acho que, ou seja, eu não acompanho, cara. Então, eu vejo que a lógica é essa já há um tempo, então Mas você não acompanha porque você não tem tempo. Você não acompanha porque você já viu que não é boa, né? Sim, sim. Antigamente não tinha esses canais, a gente era obrigado a acompanhar eles. Então, isso vai ficando na sua cabeça. Graças a Deus, agora tá mais. Tem outras opções para você acompanhar. E eu consegui me livrar, graças a Deus. Vamos fazer um corte legal sobre isso aí, que é o Ramon afirmando que não acompanha a imprensa paulista e está muito certo, até porque tem muita gente boa carioca falando sobre isso. Queria saber a opinião do Giovanni. Então, assim, é uma visão muito rasa. O profissional da área que fala que o Flamengo tinha obrigação de ganhar ontem. Eu não vi isso em lugar nenhum, pelo menos do que eu acompanho. Até porque, assim, o Palmeiras é o atual bicampeão brasileiro. Como é que o Flamengo, jogando na casa do bicampeão nacional brasileiro, vai ter a obrigação de ganhar? Mas tem um movimento, eu acho que é geral, da imprensa e da torcida, da torcida própria do Flamengo, e eu não acho isso ruim, não. Eu acho isso bom, que é colocar o sarrafo do Flamengo mais em cima, que é como fosse assim, aqui não basta só ganhar, tem que ganhar e tentar propor um bom jogo. Olhando um pouco lá, dando o exemplo do Palmeiras, que o Flamengo jogou contra o Palmeiras, o torcedor do Palmeiras, pelo que eu vejo, ele já está super satisfeito se o Palmeiras ganhar todos os jogos da vida dele de 1-0, for campeão, com o jogo feio, pronto, acabou e tá beleza. Eu acho que tanto a imprensa quanto a torcida do Flamengo não quer apenas isso, quer também um bom futebol. Sim. Pois é, são análises diferentes, mas elas terminam indo para o mesmo ponto, né? Que é uma distorção da realidade do que a imprensa
vê do jogo e do que a gente, como torcedor, também cobra. O ponto que eu acho que fica aqui, antes da gente começar a abrir para as perguntas, é isso que o Ramon falou. Às vezes o torcedor ele é incutido com as ideias formadas por essa imprensa paulista, que às vezes o torcedor nem sabe que é uma imprensa paulista, não tem a noção disso, e termina acreditando, criando aquilo como se fosse uma verdade, como a gente viveu boa parte da nossa adolescência, né? Só tinha Você não Band, bebe de outra fonte, se bebe você não beber de outra de outra fonte. fonte. Por isso que Daniel, a gente está aqui, né, Ramon? Eu acho que a gente está até aqui por conta disso, né, Ramon? Sim. Porque a gente, na verdade, está querendo falar de torcedor para torcedor, mas de cariocas, de sócios-torcedores que frequentam o Maracanã, né? Acho que o Giovanni quer falar. Fala aí, Giovanni. Daniel, tem uma pergunta aqui do rapidinho. Marcelo Gomes. A gente vai falar a sua pergunta, Marcelo, só um segundo. Eu interrompi exatamente aí para falar sobre o que o Marcelo disse, né? Ali a pergunta, ele perguntou: o Klaus vai apitar o jogo de domingo, sabendo que o último jogo apitado foi bastante polêmico. Vocês acham que ele deveria ser escalado ou deveria ser outro juiz? O que você acha aí, Daniel? Aí passa para o Ramon e depois eu falo aí a opinião sobre o Klaus. Valeu, Marcelo, pela pergunta. Eu recebi, inclusive, essa semana, mas eu não chequei a fonte, então resolvi não divulgar porque eu estava achando cara de fake news. Mas me parece que uma das provas que o John Textor tem é contra o Rafael Klaus a favor do Palmeiras. Tá? Então me parece que ele é um dos nomes aí que o John Textor vai entregar, que ele vai botar aí a boca, vai botar tudo no ventilador, e é um dos árbitros que estão envolvidos aí num possível esquema de corrupção que o John Textor tem falado recentemente. Então, assim, eu acho que o Daronco já entrou, o Flamengo já teve um jogo estranho na arbitragem do primeiro jogo contra o Atlético Goianiense. Aí entra o Daronco, que quer ser protagonista para o jogo o tempo todo. Aí teve ontem, de novo, uma partida em que a arbitragem chamou a atenção. Então, assim, eu acho que a grande chance do juiz aparecer, né, um cara que não pode nem dar entrevista, nunca vi isso, o cara trabalha ali, ele pode tomar decisões certas e erradas e o cara não é ouvido nunca, né? Então, eu acho que poderia ser o Rafael Klaus ou qualquer outro juiz, ele seria pressionado, porque é uma arbitragem brasileira, né? A arbitragem brasileira vai se sentir pressionada em qualquer situação. É um jogo muito importante contra o Botafogo no Maracanã, né? Tomara que ele não interfira em nada no jogo, né? Eu não sei o que vocês acham aí. Em relação, eu não achei polêmica a arbitragem de ontem. Mas todo mundo a gente pode falou, né? Mas aí assim, mas quem tem boca aí pode você vai pensar o que mas quiser. aí se você achou polêmico ou não vai fazer diferença, porque a imprensa falou dessa polêmica, né? No momento que tem lances parecidos, polêmica no sentido de discutível, né? Eu acho que é isso. Mas fala assim, qual jogo? O jogo de ontem. O jogo de ontem eu não achei nada de polêmico na arbitragem. Eu só achei que ela parou muito. Voltando ao Klaus, o Marcelo falou que ele apitou ontem e foi polêmico. Eu sei que ele apitou o Vitória e Bahia, que terminou 2-2. Eu só vi os gols e não vi nada mais sobre o jogo. Não sei se ele apitou bem ou mal. Eu também especificamente não entendi se ele está falando aqui que o último jogo foi apitado, foi bastante polêmico. O dele ou o do Flamengo, né? Eu acho que ele está falando do Klaus, né? Está falando do Klaus. Eu entendi que foi do Klaus. O do Klaus, eu não sei porque eu não acompanhei o Bahia e Vitória, porque foi no mesmo horário do Flamengo e Palmeiras. Para mim, o Klaus é o melhor árbitro do Brasil. É um dos poucos que deixa o jogo correr, não marca qualquer faltinha, e para mim é a melhor escolha possível para o Flamengo e Botafogo. Ele vem de um outro clássico, né? Que é o Vitória. O Bahia faz 2 gols no final do jogo e empata com o Vitória, que inclusive acho que botaria o Vasco na zona de rebaixamento, se eu não me engano. Mas aí o Bahia empata. Ramon, quer falar alguma coisa do Klaus? Não, falar pouco, porque a arbitragem realmente eu não acompanho muito, mas eu acho realmente o Klaus um dos melhores top 3 aí do Brasil, não tem como. O cara é um dos melhores. Pode ter errado, nunca vou falar em má fé, eu acho que os caras são idôneos, então, para mim, não vi os lances, mas, assim, pelo Klaus, eu sei que é um bom juiz, um bom árbitro. É só isso que eu posso falar do Klaus. Ele está falando aqui que não foi ontem, que foi no último jogo do Botafogo e Flamengo, que foi no Engenhão do ano passado.
Ah, Eu realmente não estava lembrado disso isso aí aqui. não é lembrado. E Mas a gente pode até é um bom debater um hábito. pouco, a É gente um pode bom até hábito. estudar um pouco sobre isso e vai debater na próxima live na quinta-feira, onde a gente vai falar também do jogo contra o Bolívar, que vai ser na quarta. Mas eu realmente não me lembrava desse jogo aqui, só me lembrava dessa notícia que eu recebi hoje, mas estava com cara de fake news. Vamos esperar o que o Textor vai falar aí no Ministério Público para poder saber. Já encaminhando aqui para o nosso final, gostaria de perguntar se alguém tem mais alguma pergunta, mas enquanto isso, queria saber a expectativa dos dois para o próximo jogo. Lembrando que o Flamengo joga a terceira rodada, né, da Libertadores. O Flamengo vai jogar o segundo jogo fora de casa. O primeiro, o Flamengo empatou com o Milionários e depois ganhou do Palestino no Maraca. Queria saber de vocês aí com essa relação à escalação, ao fato de ter a altitude. Vocês acham que o Tite vai poupar, deve poupar, não deve poupar? Vou começar com o Giovani. Na minha opinião, o Tite tem que botar quem tiver melhor fisicamente e aí assim botar jogadores que não tenham sido tão usados nas últimas rodadas. Em relação à formação de jogo, eu ia com um time mais conservador, o Flamengo joga com 3 atacantes, né? 2 pontas e um centroavante. Botar mais jogadores no meio-campo para povoar o meio-campo, controlar a bola e tirar a velocidade do Bolívar, principalmente no início do jogo. Tentar trocar passe para ir cozinhando, né? Usar uma expressão no banho-maria a partida, para tentar sair de lá com um empate ou, quem sabe, com a vitória. E aí, Ramon? Tuas expectativas para esse jogo aí de quarta-feira? Preocupadíssimo. Deu uma travada. Repete aí, Ramon. Preocupadíssimo. Por quê? Cara, na altitude, tem mais altitude do que contra o Milionários, e o Milionário a gente estava com um a mais. Ainda tomamos gol de empate. Agora, não tem que poupar em Libertadores. Para mim, força máxima sempre, lógico, e vamos ver a fisiologia lá, quem tem condições, quem não tem, não vai ser maluco de botar um cara que vai estourar, isso é óbvio. Mas o que tiver de melhor, buscar os 3 pontos, mas realmente eu não acredito muito na vitória, não. O empate, para mim, eu vou ficar feliz por causa da altitude, vai ser um jogo, se conseguir fazer isso que o Giovani fez aí, ir cozinhando o jogo, povoar o meio campo, fazer aquela catimba brasileira que a gente gosta de dobrar as perninhas e cair, e vai, pede balão de oxigênio, vamos embora e espero o juiz acabar o jogo e trazer um ponto para casa. Eu vou dar minha opinião aqui também, é um pouco parecido com a de vocês dois. Eu acredito que se for um empate é um bom resultado, porque o Bolívar ele vem de 2 vitórias. Ele ganhou do Milionários e goleou o Palestino. Então, assim, se o Flamengo perde, esse time dispara e depois o Flamengo vai ter que brigar nas rodadas finais pela segunda colocação, porque ele vai ganhar de novo. É um time, não, apesar de ser da Bolívia, ser um futebol que não é tradicional, ele vem, se eu não me engano, o Bolívar foi comprado também pelo Grupo City. Se eu não me engano, tá? Mas é um time que parece que é milionário, tem muito dinheiro e tem os jogadores brasileiros, tem uma galera que não é boba. Então, assim, além da altitude, o time não é bobo. Então, assim, eu acho que é um jogo difícil, porque é o líder do grupo e o Tite não tinha que poupar nesse jogo. É claro que é isso que o Ramon falou, a fisiologia vai definir isso, mas eu acho que é um jogo assim, de suma importância para o Flamengo ganhar, porque o primeiro jogo fora, o Flamengo empata. Se o Flamengo não ganha agora, o Flamengo é obrigado a ganhar todos os outros no Maracanã. Então, assim, Você acha empate que é o Flamengo vai importante. ganhar? Você acha que o Flamengo vai ganhar na altitude? Não, eu não acho que vai ganhar, eu acho que tem que ganhar. O que vai acontecer, eu não gosto de dar palpite, eu sempre erro. Então, assim, se eu falar que vai ser 3-0, vai ser 2,5-0, mas não vai ser 3-0. Então, eu não gosto nem de falar para não ter. Isso é uma superstição minha. Eu nunca dou palpite. Se você reparar, eu nunca dou palpite. E quando eu dou, nunca acerto, né? Eu, às vezes, tenho um feeling assim e falo, não, é melhor não falar. Mas eu acho que o Flamengo deveria ganhar. Porque, Acho assim, que deveria empatar é um bom também. resultado. Não Agora, sei porquê, perder mas para acho que mim é uma deveria. tragédia. Perder para mim é uma tragédia porque o Bolívar vai a 9 pontos, né? A gente está chegando no final, temos aqui mais 2 minutos e meio aí. O Giovani ia falar alguma coisa? Não, assim, perder é muito ruim,
ainda mais em qualquer competição, principalmente na Libertadores, mas assim, tragédia nacional não vai ser, porque o Bolívia ainda pega também o Milionários fora de casa. Então é um jogo que eu dificilmente acho que o Bolívia vai ganhar. Você falou do Grupo City, ele faz parte do Grupo City, mas ele não é esse bicho papão aí todo. Ele melhorou O que eu ano quis dizer passado, se é eu que não me ele não engano, é. ele chegou nas quartas de final, mas vamos torcer aí por no mínimo um empate, que seria um excelente resultado. Sim, o que eu quis dizer com o City é que ele não é mais aquele time boliviano bobo que a gente imagina, porque a Bolívia é sempre saco de pancadas, por exemplo, no campeonato onde o Brasil joga, as eliminatórias. Mas quis dizer isso, o futebol tá ficando dessa forma. Tanto é que a gente não tem Boca Juniors esse ano na Libertadores, tem um monte de time desconhecido que a gente percebe que são times de empresário, começaram a se estruturar e estão jogando na Libertadores. Então ele não é um time bobo. É, Enfim, eu acho que é um jogo realmente para se preocupar. Lembrando que a gente vai ter uma resenha também falando um pouco desse jogo e falando do jogo de domingo contra o Botafogo, que vai ser na quinta-feira, aqui no Instagram, às 8 horas da noite. Então, queria agradecer a participação das pessoas que estiveram aqui nessa 1 hora de live. Agradecer quem também mandou sua pergunta, fez seus comentários, está sempre ajudando a gente aí, curtindo, compartilhando. Queria dividir para vocês nesse minuto final aí, que a gente está muito feliz essa semana. A gente tem completado 20 e poucos dias desse projeto. Já temos aí, faltam acho que 3 pessoas para a gente completar 600 seguidores no Instagram. Batemos hoje 100 no TikTok. No YouTube a gente está um pouco devagar, mas também está quase batendo 100. E isso não seria possível se vocês não divulgassem, não curtissem, não compartilhassem, para o algoritmo entender que a gente é importante. Faltam 30 segundos. Queria agradecer, Giovanni. Queria agradecer Ramon também. E lembrar, a gente aqui fala de torcedor para torcedor, nunca como jornalista. Então, eu acho que se você gosta dessa resenha, se você conhece alguém que é flamenguista e gosta desse tipo de resenha, manda para ele para seguir a gente, para acompanhar o nosso trabalho de perto. Beleza? A gente volta a se encontrar Valeu, quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui. Vai lá, Ramon. Faz. Flaga Maves!